Escorpião, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani Silvestre e nós vamos fazer aqui a sua tiragem atemporal, tá? Aproveitando, se você gostar da leitura, se inscreve no canal, já curte e compartilha o vídeo. Para consultas particulares, eu não estou fazendo nesse momento, mas eu vou avisar pelo Telegram quando eu abrir novas vagas, tá? Abriu vaga, fechei de novo e vai ter preferência quem está me seguindo no canal do Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Dani Silvestre, sou psicoterapeuta holística, taróloga, desenvolvedora do método ACEP, que é um método que ajuda você a quebrar as barreiras que impedem a sua vida de prosperar e aprender também a manifestar os seus sonhos. Se você quiser saber mais a respeito do meu trabalho, tem o link aqui embaixo, como mudar de vida.net, e no meu Instagram também tem uma aba lá de conteúdos e alguns depoimentos se você quiser saber mais a respeito, tá bom? Então, signo de Escorpião. Se eu falei outro signo, foi Escorpião. Vocês já sabem que me acompanham, sabem que eu sou meio tantã às vezes. Então dá um tiquinho. Aí, dá um desconto aí. Eu já bati meu cotovelo na mesa. Então vamos lá, Escorpião. Qual é a mensagem que a espiritualidade tem para você agora, para esse momento? Qual é o arcano maior que vem regendo esse momento? Signo de Escorpião. A Imperatriz de novo. Acabou de sair para o signo de Libra. A Imperatriz é uma mulher forte, independente, é uma mulher que tem essa descoberta dentro de si mesma, é uma mulher que sabe muito bem aquilo que faz, independente se você for homem. Esse recado para você também de liderança, e é um recado de liderança com sabedoria, tá? Porque aqui eu tenho mais, olha, tá vendo? Que na parte de cima dela, ela veste azul e a parte vermelha, ela tá mais embaixo. Então isso significa que a espiritualidade ou a sabedoria, a receptividade, ela vem se sobressaindo à ação. Talvez você esteja passando por uma decisão, ou você esteja precisando de tomar uma decisão, e essa decisão exige de você mais prudência, tá? E a espiritualidade vem falando assim, olha, tenha um pouco mais de prudência antes de você tomar essa decisão, analise mais, observe mais, porque eu vejo que a ação nesse caso, ela tem que ser tomada sim, mas ela tem que ser tomada no momento certo, na hora certa. Pense, analise com sabedoria, ao invés de você pensar e analisar, digamos assim, ao invés de agir por impulso, tá? Essa é a palavra. Então vamos lá, qual que é o assunto desse momento? Além da ilusão. E a carta da além da ilusão vem falando para você enxergar além das aparências. Existem coisas que você ainda não está enxergando, ou momentos que você ainda não está enxergando, que vem falando, olha, existem também determinadas ilusões. Porque essa carta é a carta da lua no tarô tradicional. E a lua, ela vem falando de ilusões, vem falando também de perda de energia, vem falando, por isso que você tem que enxergar um pouco mais. Essa decisão que precisa de ser tomada, por exemplo, às vezes não é o momento certo para você tomar essa decisão ainda. E a carta da consciência, rasgando o véu. Mais uma vez, falando mais uma vez, uma confirmação, você tem que enxergar atrás das aparências, tá? Então essa situação, eu vejo que para a maioria das pessoas você já sabe que você tem que adaptar a mensagem para a sua situação, certo? Essa situação que você está vivendo, esse momento que você está vivenciando, é um momento em que você precisa de analisar melhor. Existe alguma coisa que você precisa de rasgar o véu, que você precisa de olhar para além da ilusão, olhar por trás da situação. E são dois arcanos maiores, o que vem falando muito forte nesse assunto. É como quase que um apelo, olha, olhe por trás das aparências. Tem coisas que você ainda não está enxergando, ou até mesmo rasgue o seu próprio véu. Essa coisa que você ainda não está enxergando pode ser você, tá? Pode ser a sua própria consciência, pode ser algo que às vezes você está meio que, como eu posso dizer, se fechando para alguma coisa, e na verdade você tem que se permitir se sair. Às vezes pode ser que você esteja querendo usar uma máscara ou colocando uma máscara dentro de si mesmo, e aqui vem falando, rasgue o véu, venha para fora, permita-se ser quem você é de verdade, permita-se sair dessa ilusão, porque às vezes a gente acha que é o outro que está nos enganando, mas às vezes somos nós que estamos nos enganando a nós mesmos, tá? E às vezes essa decisão que você fica ali, a Imperatriz, ela pode significar do contrário também. Às vezes você tá com uma dificuldade muito grande de tomar uma decisão porque você tá pensando demais, mas porque você não foi além da ilusão, ou você tá pensando muito no racional, você não conseguiu enxergar as coisas por trás das aparências, você acaba travado, não toma uma decisão que você precisa de tomar,
porque você não conseguiu rasgar esse véu, tá? Eu sinto muito assim, rasga o véu, enxerga por trás das aparências, joga fora as máscaras que precisam de serem jogadas, tá? A orientação, na posição daquilo que você não está enxergando. A orientação é um 3 de ouros, que vem falando... o 3 vem falando da Santíssima Trindade, né? E é um 3 de terra. A terra, ela vem trazendo a estabilidade. Você está caminhando num sentido, numa direção, e às vezes você está totalmente preso na sua ilusão, você está tão preso na sua ilusão que você não consegue enxergar por trás das aparências, é como se você não tivesse conseguindo enxergar as oportunidades que tem nessa situação. E aí, olha, confiança. Vem falando de confiança, a espiritualidade está te guiando para um caminho, a vida está te empurrando para um caminho, mas porque você não conseguiu enxergar por trás das aparências, rasgar o véu, jogar todas as máscaras fora, você fica parado olhando para trás, receoso de tomar uma decisão e não segue em frente. A espiritualidade vem pedindo de você tenha mais confiança, tá? Permita ser guiado, permita-se ser guiado, permita-se seguir em frente. Deixa a espiritualidade te guiar. Eu sinto assim, olha, caiu um 2 de copas para você. Eu sinto assim, a vida tá te guiando, tá te empurrando, e você tá parado olhando para trás, não, mas isso aqui é ruim para mim, sabe? Isso aqui não vai ser desse jeito, não vai ser dessa forma, não é aquilo que eu tô esperando. Mas na verdade, a espiritualidade, ou a vida, ou o universo, seja lá como você quiser chamar, tá te guiando, tá te empurrando para aquele caminho, porque é ali que você vai manifestar os seus sonhos, mas porque você não conseguiu enxergar, mudar, rasgar esse véu, você fica parado, olhando para trás, falando assim, não, isso é ruim para mim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, e tudo que a espiritualidade vem falando, primeiro, resgate essa força interior dentro de você e confie mais. Confie, deixa a espiritualidade te guiar, para de ficar olhando para trás. No seu passado saiu um 2 de copas. Deixa eu trazer o presente ou o futuro aqui, para eu identificar o que esse 2 de copas significa. No contexto, né? O 2 de copas aqui, a amistosidade, vem falando que no seu passado você teve um relacionamento perfeito, ou você teve uma perfeita união. Isso aqui pode ser um casamento, por exemplo, que tá finalizando, e aí você não se permite, você não entende por que acabou, mas tudo tem um propósito, sabe? Tipo, tudo tem um propósito, e as coisas elas vão começando a se encaixar, você não tá entendendo o que tá acontecendo, porque você não tá enxergando por trás, e aí você fica preso, travado nas suas ilusões, na sua moralidade, o que os outros vão pensar de mim, porque esse casamento acabou, ou porque isso aconteceu, ou porque aquilo aconteceu, porque você ainda fica focado, mas antes era perfeito. Não necessariamente o casamento, pode ser um trabalho, pode ser um emprego, pode ser uma situação que você tá meio que apegado ou apegada no passado, pode ser um filho que se foi, por exemplo, alguma coisa, é alguma situação que antes era algo muito bom e que a vida tá te obrigando a largar essa situação, mas você tá preso porque você não consegue largar essa situação. E a moralidade, ela vem falando aqui, olha, eu puxei mais uma carta para clarificação da moralidade, saiu a carta do renascimento. E aqui, nesse momento, essa fase é uma fase de renascimento, você precisa de deixar as coisas acontecerem. Aconteceu esse rompimento no seu trabalho, no seu emprego, é uma situação que antes você era muito positiva e de repente acabou. Mas você precisa de se permitir renascer porque você está entrando numa nova fase. Você quer controlar toda a situação. Eu vou puxar tudo, olha. Saiu momento a momento. Caíram muitas as cartas, peraí. Puxar mais uma como conselho. A cura. Você quer controlar toda a situação, você sabe, você quer tá pegado no seu passado, naquela coisa maravilhosa que você vivenciou, e aí você quer controlar toda essa situação, porque tem que ser assim, ou porque tem que ser assado, porque antes era assim, a gente tem que voltar. E aqui vem falando, não, é o momento de você entrar numa nova fase da sua vida, é o momento de você buscar uma renovação, um renascimento. E é por isso que as coisas estão acontecendo dessa forma. Eu não estou falando, por exemplo,
Porque às vezes você está passando por um casamento que está finalizando, por exemplo, ou está passando por um momento no seu trabalho ou na sua família que antes era muito positivo e que agora acabou, ou que você está vendo que vai acabar e aqui vem falando assim, olha, isso precisa acontecer, não estou falando que vai ser finalizado definitivamente, mas eu estou falando que isso precisa acontecer, porque você precisa de curar determinadas feridas que existem dentro de você, porque você quer controlar toda a situação, você é uma pessoa controladora, e você precisa agora, nesse momento, de deixar as coisas acontecerem. É um momento que você está passando por um renascimento, por um renovo, e às vezes esse casamento, essa situação não acabou definitivamente, mas precisa de finalizar para você aprender certas coisas, ou porque você criou isso mesmo, tá, para você, ou para você aprender, ou para você se renovar, se recuperar, para depois as coisas começarem a se encaixar. Tudo tem o seu momento. O universo, ele está trabalhando de uma maneira perfeita. Tudo tem o seu encaixe perfeito. Aconteceu porque tinha que acontecer. Tá acontecendo porque tem que acontecer. E você tem nesse momento que aceitar. Aceitar. Eu vejo que os seus medos e recusas é o medo que você tem de confiar. Ao mesmo tempo que você tem o confiar no seu consciente, você sabe que você tem que confiar, mas você tem medo de confiar. Você tem medo de deixar as coisas fluírem e perder o controle da situação. E aqui vem falando, a espiritualidade vem falando, olha, deixa eu te curar. Permita-se ser curado, permita-se que, sabe, confia. Confia que esse momento é uma fase que você precisa dessa fase, não é o outro. Às vezes a gente acha que é o outro que está precisando, você está precisando disso, né? Você está precisando de um tempo para você. Não, às vezes é você que está precisando e você não sabe disso, sabe? É você que está precisando dessa cura, dessa transformação. E o recado da espiritualidade para você é que, olha, deixa eu te curar, tá? Eu sinto como se fosse isso. Eu sinto como se tivesse alguém falando assim, olha, deixa eu te curar, deixa as coisas, confia, para de querer controlar toda a situação enquanto você quiser continuar amarrado nessa situação, enquanto você continuar segurando isso, você, sabe, um cacto, quando você aperta o cacto, é isso que você está fazendo. Solta, se permita ser curado. Na hora que você soltar, você vai ver que o renascimento que vai acontecer na sua vida, tá? O renascimento que vai acontecer e você vai ver as coisas florindo. Tá precisando soltar, escorpião. Tem que soltar. Tem que se permitir ser curado. Não é a outra pessoa que precisa ser curada, é você que precisa ser curado nesse momento. E às vezes você tá falando assim, não, eu vou respeitar essa... Eu sinto, é porque eu vejo essa imagem aqui, tá? O que eu vejo, eu tô passando o recado que a espiritualidade tá me passando. Que eu vejo que é a imagem de você falando assim, olha, essa pessoa ela precisa do tempo dele, ou ela precisa do tempo dela, porque ela precisa de ser curada, eu tô bem, eu sei aquilo que eu preciso, mas aqui a espiritualidade vem claramente falando, é você que precisa dessa fase. Não é outra pessoa, é você que precisa de ser curado, é você que precisa de ser transformado nesse momento, tá? Só permita-se ser curado. É isso. Se você gostou da leitura, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. Se você quiser eliminar as crenças e as barreiras que impedem a sua vida de prosperar e quiser uma transformação real e efetiva na sua vida e aprender a manifestar os seus sonhos, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o comomudardevida.net. Passa lá se você quiser saber mais a respeito, tá bom? Me segue lá no Instagram e no Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço e até mais!